Novo Facebook Ads, campanhas de distribuição de conteúdo, montando a sua hierarquia. É o seguinte, você já entendeu que tem 5 tipos de campanha de distribuição de conteúdo. O que a gente falou na nossa última aula? A gente falou que tem video view, envolvimento, tráfego, alcance e botão impulsionar. Botão impulsionar não tem muito o que fazer em relação à nossa hierarquia. Para quais públicos a gente vai anunciar no botão impulsionar? O botão impulsionar, normalmente, o que melhor funciona para ele é você deixar o próprio Instagram, o próprio Facebook montar a segmentação para você. Então, o botão impulsionar, nem temos o que falar da hierarquia dele. Deixa o Facebook ou o Instagram trabalhar, beleza? Vou até botar ele de cinza aqui, porque a gente nem vai olhar para ele agora. Agora, se a gente for falar de video view, envolvimento, tráfego ou alcance, o que vai acontecer? A nossa hierarquia ela vai mudar, tá? E o que eu te falei lá na primeira aula sobre distribuição de conteúdo? Que tem algumas pequenas coisas que mudam quando a gente vai criar uma campanha ou de video view, ou de envolvimento, ou de tráfego, ou de alcance. E quais são essas pequenas coisas? A primeira coisa que muda, tá aqui, ó, é a seleção do objetivo. Se eu for fazer campanha de envolvimento, vou selecionar envolvimento. Se eu for fazer visualização de vídeo, vou selecionar visualização de vídeo. Então, esse é o primeiro pequeno detalhe. Depois que eu selecionei o meu objetivo, vamos dizer que selecionei visualização de vídeo e apertei aqui no meu continuar para dar o meu próximo passo, ele vai criar aqui, nova campanha. Aí eu vou botar aqui o nome da minha campanha, STD, daí eu vou dar a minha nomenclatura bonitinha aqui. Ongoing, Video View, C14, que é a campanha que antecede a 14ª abertura da comunidade Sobral, vídeos bolados. Já tem uma campanha que tem quase o mesmo nome. Vídeos bolados. Vou distribuir uns vídeos legais aqui. Aí, tá aqui a minha campanha, vou entrar dentro dela, conjuntos de anúncio. Tá aqui, novo conjunto de anúncio. Ah não, esqueci de uma coisa. Faltou ligar o CBO aqui, ó. Mostrar mais opções e otimização do orçamento da campanha. Vamos ligar o CBO aqui, que a gente já sabe quando a gente usa o CBO e sabe quando não usa, porque a gente já fez aquela nossa aula de tipos de orçamento. Pô, Pedro, não lembro. Dá uma olhadinha lá, pausa esse vídeo e vai lá que tá tudo tranquilo. Tu tem acesso ao curso subido para isso mesmo, para ir e voltar. Não tem problema nenhum, não é errado você não lembrar exatamente o que eu falei na aula do CBO. Volta lá, vai esclarecer sua memória, você vai chegar aqui nessa aula melhor do que o cara que viu só uma vez. Então, esqueceu? Volta lá e tá tudo certo, beleza? Então, ó, só seguindo aqui, botei o nome da minha campanha, coloquei o orçamento, bonitão. Entrei no conjunto de anúncio. Entrei no conjunto de anúncio, o que eu tenho aqui? Eu vou selecionar, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no meu conjunto de anúncio? Pô, o conjunto de anúncio, basicamente ele define para quem que eu vou anunciar. Para quem que eu vou anunciar o meu vídeo? Para quais públicos eu devo segmentar os meus vídeos? Para quais públicos eu devo segmentar os meus carrosséis? Por isso que eu tinha pesquisado 2 aulas atrás como é que falava se era carrossel ou carrosséis. Para quais públicos eu devo segmentar as minhas hashtags? Quais são os públicos que eu devo selecionar? Isso vai depender da estratégia de cada um. Só que, presta atenção aqui em mim. Só que tem uma coisa que é padrão. Nas campanhas de video view, normalmente a gente tem o melhor público frio, aliás, o melhor público quente e o melhor público frio. Melhor público quente. Quem que é o público que tem mais chance de ver um novo vídeo teu? Público que tem mais chance de ver um novo vídeo teu é o público de quem já viu algum vídeo. Pô, o cara sempre vê os teus vídeos. Você postou um novo vídeo? Essa é a pessoa que tem mais chance de ver teus vídeos. É o cara que sempre vê algum vídeo teu. Agora, qual que é o melhor público quente do envolvimento? É o público de quem já se envolveu. O cara sempre se envolve com as tuas publicações. Tu vai postar uma publicação nova, tu quer que ele se envolva, vai anunciar para quem já se envolveu. O público do tráfego. O tráfego é clique, é pro cara ir pro teu site. Qual que é o público que tem mais chance de ir pro teu site? É o público que já visitou o teu site. Tá sacando? A parada é óbvia.
É óbvia, mas é o óbvio que vocês ficam errando, que vocês ficam fazendo cagada. Daí eu entro lá na tua campanha do envolvimento e não tenho o público do envolvimento. Eu entro na tua campanha do vídeo view e não tenho o público do vídeo view. Por quê? Porque você fala assim, mas a pessoa já viu o vídeo, por que eu vou mandar outro vídeo para ela? Porque qual que é o sentido da campanha de distribuição de conteúdo? É fazer com que as pessoas que já te acompanham sigam consumindo o teu conteúdo e trazer pessoas novas para começar a te acompanhar. Tá sacando? O envolvimento é a mesma coisa. Pô, eu quero que o cara que se envolve siga se envolvendo para causar aquele efeito bola de neve. A distribuição de conteúdo ela tem esse caráter bola de neve, tá? E qual que é o melhor, possivelmente, não é com toda a certeza do mundo, tá? Certeza a gente só tem depois que testa. Qual que é o melhor público frio? Possivelmente, é claro, pode ser que sejam interesses, mas possivelmente é o público lookalike, o público semelhante, 1% é o que tem mais chance de performar melhor do público que já viu algum vídeo. Qual que é o melhor público frio do envolvimento? É o lookalike 1% do público que já se envolveu. Qual que é o melhor público frio do tráfego? É o lookalike 1% do público que já visitou o teu site. Simples assim. Ninguém está inventando a roda aqui, só estamos explicando o óbvio para que fique claro para todo mundo. Tá? A partir desse conhecimento, a gente começa a montar a nossa hierarquia. Então, se eu for montar uma hierarquia para a campanha de vídeo view, normalmente o meu primeiro público, o meu 00, vai ser o público de alguém que visualizou algum vídeo meu. Pedro, qual porcentagem? Qual que é o número de dias? Vai depender. Quando vê o teu público de 50%, 60 dias, tem 1 milhão de pessoas. O meu público dos 50% 60 dias, cara, se ele tem 4.000 pessoas, é muito. Por quê? Porque o cara que viu 50% de algum vídeo meu é alguém que viu 50% de uma live minha. Ou seja, o cara passou 1 hora comigo. É difícil de eu comprar do meu público de 50% ser muito grande. Mas agora, se os meus vídeos são todos de 1 minuto, pô, 50% vai ter bastante gente. Então, assim, você tem que botar um público que tenha tamanho suficiente para gastar, tá? É simples assim. Ai, mas se eu colocar os 50%, eu deveria ter colocado os 75%. E se eu colocar os 75, 60 dias, eu deveria ter colocado os 180. E se eu colocar os 180, eu deveria ter colocado 365. E se eu colocar os 75, eu deveria ter colocado 25%. Cara, você só vai saber testando, tá? Isso daqui não é assim, eu vou te dar a regra secreta aqui, vou te passar o checklist dos públicos de vídeo view e você sempre vai saber o que fazer. Não é assim. Você só vai saber o que fazer quando você começar a anunciar, quando você começar a entender como é que funciona as campanhas de vídeo view para você, para o seu tráfego. E aqui que tá a mágica, porque você acha que isso é ruim, mas isso daqui é o que sempre vai garantir que bons gestores de tráfego tenham trabalho. Por quê? Se cada tráfego é um tráfego, não tem fórmula mágica. Se fosse fórmula mágica, o curso de subida de tráfego era 50 checklist. E você ia entrar nas contas e ia fazer os checklists, ia criar suas campanhas. Tudo igual, só ia apertar botão. Porque o curso de subida de tráfego não é para você virar um apertador de botão, é para você entender o que você está fazendo. Então não tem como eu vir aqui te falar, este daqui é o melhor público de vídeo view. Do mesmo jeito, ou esse daqui é o que se deve usar. Do mesmo jeito que quando você for criar uma campanha de envolvimento, eu não posso vir aqui te falar, usa o envolvimento 30 dias. Porque às vezes do seu envolvimento você tem, sei lá, 1 milhão de seguidores. E o seu envolvimento de 30 dias é gigante. Às vezes o seu primeiro público pode ser um 14 dias. Qual que é a lógica aqui? O primeiro público ele tem que ter um tamanho suficiente para gastar dinheiro. Tá? Tem que gastar dinheiro, ele tem que ter um tamanho relativamente ok. Ai, como é que eu sei o que é relativamente ok? Testando. Você vai colocar dinheiro e você vai aprender a analisar, a sentir o resultado das suas campanhas. Ai, mas eu olhei para a campanha e não sabia se estava bom ou se estava ruim. Sabe o que você faz? Muda. Bota 30 dias. Espera uma semaninha. Vê o que acontece. Pô, piorou. O que você descobriu? Caraca, 14 dias era bom.
Melhorou quando eu botei 30 dias. Nossa, o 30 dias tá legal. Vou botar 60 para ver o que acontece. É assim que aprende tráfego. É fazendo essas alterações. Mas por que eu tô te explicando aqui? Tô te explicando a lógica básica de montar uma hierarquia. E a lógica básica é o seguinte: cada tráfego é um tráfego. Só que a gente tem alguns conceitos básicos. Que o quê? Nas campanhas de video view, o nosso primeiro público normalmente vai ser um público de video view. Nas campanhas de envolvimento, normalmente o nosso primeiro público vai ser um envolvimento. Nas campanhas de tráfego, normalmente o nosso primeiro público vai ser um público de quem já visitou o nosso site. Tá entendendo? Aí a gente vai entrar na criação dos nossos próximos públicos. Aí a gente vai entrar na criação dos nossos outros públicos frios, dos nossos outros públicos quentes. Agora, como que eu decido, e o alcance eu estou deixando por último propositalmente, tá? Esquece ele aqui que daqui a pouco eu vou nele. Como que eu decido quantos conjuntos de anúncio que eu vou ter? Como que eu decido se eu tenho 10 conjuntos de anúncio, 15 conjuntos de anúncio? Como que eu decido quantos públicos quentes eu boto na minha campanha? E a resposta é uma resposta horrível. Depende. Mas é uma resposta boa para os gestores de tráfego que estão dispostos a ficar bons. Porque toda vez que eu respondo depende para alguma coisa, tem os caras que são os papagaios, que só sabem reproduzir checklist, se apavoram. Os caras que querem ficar bom no negócio, eles ficam felizes. Porque, pô, se depende, cada conta vai ter a sua peculiaridade. E o teu trabalho como gestor é entender essa peculiaridade. Como é que tu faz para entender? Primeiro, entendendo conceitos básicos. E segundo, entendendo o que você tem na mão. Quais são os públicos que eu tenho na mão? Qual que é o objetivo que eu estou rodando na minha campanha, tá bom? Então depende basicamente, a hierarquia depende basicamente de dois fatores. Fator 1, tamanho dos seus públicos. É o que eu falei aqui, em usar o público do 25%, do 50%, depende do tamanho. Eu não posso botar públicos, não tem necessidade de eu colocar públicos gigantescos como 00 da hierarquia. Qual que é o 00? É o menor e mais qualificado público que eu tenho. Mas eu também não posso colocar um público de viu 95% dos meus vídeos no último um dia, ontem. Talvez esse público seja muito pequeno e não gaste dinheiro. Na ordem de qualificação, esse aqui é o mais qualificado, mas não faz sentido eu colocar isso daqui. Eu tenho que achar um meio termo entre quantidade e qualidade. Para achar esse meio termo, de novo, a gente testa, a gente bota para rodar e a gente vê o que acontece, tá? Vamos dizer que eu defini que o meu primeiro público viu meu vídeo 75%, 30 dias. Por quê? Porque o tamanho desse público é um tamanho de público bom e ele é um público qualificado. O segundo fator é da quantidade de verba disponível. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais conjuntos eu posso ter. Mais conjuntos de anúncio eu posso ter. Faltou botar esse parênteses aqui no tamanho dos públicos. Quanto maiores os públicos, mais eu posso subdividi-los. Então, se eu tenho públicos de envolvimento muito grande, eu posso criar um envolvimento 30 dias, botar ele em algum lugar da minha hierarquia. Eu posso criar um envolvimento 60 dias, botar ele em outro lugar da minha hierarquia. Eu posso criar um envolvimento 90 dias, colocar ele em outro lugar. Eu posso criar um envolvimento 180, colocar ele em outro lugar. Agora, se os meus públicos são muito pequenininhos, não faz sentido eu ficar criando 1000 divisões. Então, quanto maior forem os meus públicos, mais eu posso subdividir, mais eu posso brincar de rodar um envolvimento 30 dias, um envolvimento 60, um envolvimento 90 para ver qual performa melhor. Agora, se os meus públicos são pequenos, ao invés de fazer isso daqui, talvez eu possa só dividir assim, envolvimento 60 e envolvimento 180. Por quê? Porque eu preciso de um tamanho bom de público para poder anunciar para ele. E às vezes, se eu rodar o envolvimento 30, ele não vai ter tamanho suficiente. Como é que eu vou descobrir se tem tamanho suficiente ou se não tem tamanho suficiente? Anunciando, botando para rodar, mudando,
Você descobre se o negócio é bom ou se ele não é bom quando você compara, quando você muda. Quando está 30 dias na sua campanha, você muda para 60 e vê o que acontece. Sacou? Então você tem que mudar, você tem que fuçar, você tem que alterar suas campanhas. É só assim que você vai descobrir o funcionamento do seu próprio tráfego, tá? Então a hierarquia vai depender desses dois fatores. Se eu tenho mais dinheiro, eu preciso de públicos maiores, preciso de mais públicos, preciso de mais conjuntos. Se eu tenho pouquinho dinheiro, eu vou com menos públicos. Então, vamos dizer que eu vou rodar uma campanha com 50 por dia. O que eu normalmente faço com 50 por dia? Eu crio 4 conjuntos de anúncio, 2 quentes e 2 frios. E os 4 conjuntos de anúncio, eles sempre são muito básicos. 00, visualizou algum vídeo, 01, envolvimento. 02, lookalike, viu o vídeo. 95% 30 dias. Por que eu usei o 95% 30 dias aqui e aqui eu uso 75-30? Porque aqui eu preciso de um tamanho grande para conseguir anunciar. Aqui eu preciso de qualidade para criar o melhor lookalike possível. Tá? Então, é por isso que eu mudei aqui. Pedro, mas eu não faria assim. Eu colocaria aqui o 75% também. Eu estaria errado? Não. Por quê? Porque pode ser que ele funcione melhor. Inclusive, isso pode ser um teste. Quando você está fazendo tráfego, você sempre tem que guardar no seu bolso os testes. Você vai criando a sua hierarquia e toda vez que você pensar, nossa, se eu fizer isso, é um teste. Nossa, eu podia fazer tal coisa, mais um teste. Nossa, eu podia fazer tal coisa, mais um teste. Guarda os testes nos bolsos. Não deixa os testes te pararem. Os testes, eles têm que te motivar a seguir cuidando dessa campanha, a seguir alterando, a seguir descobrindo como é que funciona, sacou? Então, o 00, vamos botar visualizou o vídeo. O 01, envolvimento 60 dias. E o 02 aqui, normalmente eu posso botar um outro lookalike de quem se envolveu, ou eu posso botar um público de interesses. Já no envolvimento, o que eu vou fazer? Eu vou botar o 00 envolvimento e o meu 01 aqui. Vai ser o visualizou o vídeo. Pode ser, mas pode ser também as pessoas que cadastraram nas minhas aulas. Aí o meu público frio vai ser quem? Vai ser o lookalike, 1% do envolvimento. Aí aqui eu posso botar o envolvimento 30 dias, mais qualificado do que esse daqui. E aí eu posso colocar mais um 02 aqui e colocar o público de interesses, por exemplo. Ou eu poderia colocar aqui como 02 o público do lookalike, 1% do viu o vídeo, 75% 30 dias. Tá entendendo? Não tem certo e não tem errado, mas tem uma lógica. Qual que é a lógica? Aqui nas campanhas de envolvimento eu estou usando públicos de envolvimento. Estou usando o lookalike do envolvimento, estou usando envolvimento. Na campanha do video view, estou usando o video view, estou usando o lookalike de video view. Tu segue uma lógica. E se aqui eu não tivesse colocado envolvimento, tivesse colocado cadastrados nas minhas aulas, teria problema? Não teria problema. Tá tudo certo. É um teste que eu posso fazer. Na campanha do tráfego, na campanha do tráfego, eu posso colocar aqui um envolvimento 60 dias. Eu posso colocar aqui o lookalike, 1%. De quem visitou o site nos últimos 30 dias também. Vamos dizer que eu quero testar o mesmo que eu estou usando aqui, eu vou testar aqui. E aí aqui eu posso botar um público de interesses muito louco. Sacou? Então isso aqui é uma estrutura basiquinha de pouca verba por dia. Desculpa. A gente tem um mínimo de $1 por dia em cada conjunto de anúncio, tá? Então vamos dizer que o dólar é R$5. Se eu for rodar 4 conjuntos de anúncio, eu tenho que gastar no mínimo R$20 por dia nessa campanha. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais conjunto de anúncio eu posso colocar. Se eu tivesse aqui R$500 por dia, provavelmente eu já faria uma estrutura um pouco mais complexa. Provavelmente eu já colocaria aqui um cadastrados nas minhas aulas. Provavelmente eu teria aqui mais um lookalike, aí eu já posso colocar aqui um lookalike do envolvimento. Vamos dizer que eu estou trabalhando com a conta do Mairo, vou rodar uma campanha de distribuição
sei lá, R$ 800 por dia, até R$ 500 por dia, e o Mairo já tem uma estrutura um pouco mais complexa, pô, eu posso botar aqui um envolvimento 14 dias, que é um público gigante, e aí eu posso colocar aqui embaixo o público do envolvimento 60 dias. Isso daqui é a melhor estrutura que existe? Não, não é. Qual que é a melhor estrutura que existe? Não sei, é a que eu vou fazer amanhã. A melhor estrutura que existe é aquela que vai aparecer depois que você otimizar sua campanha. Essa é a melhor. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Mas tem uma lógica. Qual que é a lógica? A lógica é o que, cara? Mais dinheiro, eu começo a deixar mais complexo. Maiores os meus públicos, eu posso dividir mais, eu posso separar os meus envolvimentos em mais quantidades de dias. Eu posso, mais verba ainda, eu posso colocar um lookalike 1%, posso colocar outro lookalike aqui 3%. Posso colocar direto um lookalike 3% e o outro de 3 a 6%, tá entendendo? Então assim, as possibilidades elas são infinitas e isso é muito bom, isso não é ruim, isso não tem que ser motivo de te paralisar. Se você tem os conceitos bem entendidos, definir a sua hierarquia é uma brincadeira, é uma questão de testar, é uma questão de fazer, mas sempre escreve no papelzinho. Eu faço isso até hoje, entra na sua conta, pega um Word, pega um bloco de notas, escreve a sua hierarquia, pensa nos conceitos. Pô, não, cara, eu tenho tanto de dinheiro por dia, vou distribuir tantos conteúdos, estou cheio de dúvida, estou paralisado. Manda na comunidade Sobral, a galera vai te ajudar. Mas tá entendendo? O que eu quero que tu entenda é assim, a lógica básica por trás da hierarquia, tá? Pedro, e a campanha de alcance? O que eu falei para ti da campanha de alcance? A campanha de alcance, você vai usar ela quando você tentou rodar uma campanha de video view e a campanha de video view não gastou. Pô, sua campanha de video view não gastou? A minha campanha de envolvimento, é que a de video view ficou complexa aqui. A campanha de envolvimento não gastou dinheiro. O que você vai fazer? Você replica essa mesma estrutura na campanha de alcance. Por quê? Porque você está rodando uma campanha de alcance, mas no fundo ela era para ser envolvimento, só que com o objetivo de envolvimento não gastou. Beleza? Então é assim que você define a sua hierarquia. Sem noia, não tem regra. Eu queria poder te dar a regra secreta para tudo, mas não tem. Tá? E o fato de não ter é bom, porque quando não tem regra, os fracos morrem. Os fracos não conseguem fazer essa parada. Mas você que está do outro lado, você vai conseguir, porque você está sentindo que é de boa, entendeu? Eu tento trazer esse clima da tranquilidade. Tá tudo bem. Botei aqui, ó, mudei, errei. Eu não quero 30 dias aqui, eu quero 30. Tudo certo, eu quero 180. Tá certo ainda. Aqui não vai ser lookalike, aqui vai ser interesse. Tá certo ainda. Agora, o problema é você ter R$ 50 por dia e fazer uma estrutura mega complexa. Não usar o lookalike do video view, usar o lookalike da lista, o lookalike do envolvimento. E aqui você usa o público de, sei lá, visitou a página de captura. Pô, aí sua campanha tá cagada. Por quê? Porque ela não tá seguindo os conceitos básicos da coisa. Tá? Você tem que seguir os conceitos básicos da coisa e você sabe quais eles são, beleza? Então, entendido aqui como é que a gente monta a nossa hierarquia, agora na próxima aula, o que a gente vai falar? Vamos falar um pouquinho sobre anúncios, botar todos os anúncios na mesma campanha, separar os anúncios e na aula subsequente a gente vem para a parte de criação, sem noia, sem estresse. Você já viu lá a Live 99, você entendeu as estratégias, escolheu qual que vai ser a sua estratégia de distribuição de conteúdo, tá entendendo como é que você monta a sua hierarquia, vai entender um pouquinho melhor quando divide e quando não divide os anúncios, aí a gente parte para a criação e você vai zerar qualquer tráfego que você entrar para fazer, beleza? Então, tamo junto e até a próxima aula.